Olá a todos, eu sou o Lucas. Boa noite, eu sou a Vitória. E hoje vamos falar sobre os aspectos anatômicos e fisiológicos da fotomorfogênese e floração. Lembrando que essa é uma apresentação para a disciplina de fitotecnia geral e somos do LICA 5. Do Instituto Federal Catarinense. Campus Araquari. Exato. Bom, então nessa apresentação a gente vai tratar sobre fotomorfogênese e floração, dois processos muito importantes para a produção vegetal. E o sumário da apresentação é o seguinte: nós vamos trazer a definição desses conceitos, os impactos na produção agrícola, a anatomia envolvida, né? Quais são as partes da planta envolvida, a fisiologia, quais são os metabolismos relacionados a este processo e a relação entre ambos. Começando com a fotomorfogênese, a gente sabe que a planta ela depende muito da luz, né? E ela tem muitos processos, né? Que não são apenas a fotossíntese, né? Quando a gente fala de planta e luz, sempre vem na cabeça a fotossíntese. A fotomorfogênese é um desenvolvimento da forma e estrutura das plantas e que é afetado pela luz, né? E, bom, assim, seus impactos, né, a gente pode imaginar que são grandes, né? Em toda a produção de plantas, a gente vai precisar da luz, né? Então, esse processo, ele desenvolve toda a estrutura das plantas, né? Ele é o responsável pela germinação das sementes, desenvolvimento da plântula, a produção de clorofila e carotenoides, alongamento do caule, expansão das folhas, desenvolvimento das raízes, produção de antocianinas, síntese proteica, ativação enzimática e a transcrição do RNA. Então, é muito importante, né? Tem um impacto fundamental na produção. Então, quando a gente fala sobre luz, né, a gente sabe que existem ondas, né, que a gente consegue enxergar as cores, porque são essas ondas que são visíveis, né, elas pertencem a esse espectro visível, né, que é essa faixa aqui, dos 400 até os 750 nanômetros, né? Então, a gente sabe que menor o comprimento de onda, maior a energia. E maior o comprimento de onda, menor a energia. Então, as ondas de rádio, elas são muito amplas, e então ela tem uma energia menor, assim, ela não afeta tanto os seres quanto as ondas dos raios X, né, dos raios gamas. Então, a gente tem essa relação. E, bom, pensando assim, né, como que a planta percebe a luz, né? Como que ela enxerga essa luz, assim, né? Enxerga. Não, mas como que ela vê, né? Como ela tem esse contato com a luz? É através desses fotorreceptores, né? Que são, é a parte anatômica, né, da planta, assim. Então, eles são os fotorreceptores. A gente pode incluir o fitocromo, o fotorreceptor de UV, que é ultravioleta, né, UVB, e o critocromo. Então, esses fotorreceptores, eles estão localizados ali nas folhas, né, principalmente nas folhas. E um dos que são mais, assim, importantes para a gente tratar aqui são os fitocromos. O fitocromo, ele é o fotorreceptor para o florescimento, né? Então, ele absorve a luz vermelha e a luz vermelha extensa, né? A luz vermelha longa. Então, e o azul também, né? Então, a gente sabe que o fitocromo, ele é igual ao fitocromo vermelho e o fitocromo vermelho longo. Aqui tem, né, o comprimento de ondas, que eles são capazes de receber, e está localizado ali no citoplasma das células cromoproteína em folhas.
ela tem uma absorção mais eficiente no vermelho e no vermelho extremo. Então, é naquele comprimento de onda do espectro. Existe um processo muito interessante que a planta faz, que o fitocromo é o responsável, que é a fotoconversão, né? Então, ele induz esse processo, né? O fitocromo, ele se transforma, né? Eles são como se fossem opostos, né? Então, ele vai trocando, assim, conforme tem luz, ele muda, né? Então, a gente sabe que na sombra há um predomínio do espectro vermelho longo. Então, é mais para o final daquele espectro, né, da comprimento de onda, tem mais ondas assim, né, mais vermelhos longos. Então, na planta, há um predomínio nessa hora do fitocromo vermelho, que é o oposto do longo. Então, eles são opostos, eles fazem essa troca, essa fotoconversão. E aí, no Sol, há um predomínio do espectro vermelho, e aí o fitocromo, que estava vermelho, né, ele vira o vermelho longo. Então, acontece essa indução. Ou seja, no escuro, né, ele se transforma, e na luz azul, na luz do dia, ele é o outro, né, o fitocromo vermelho longo. Aí, assim, né, a fisiologia. A gente imagina, tem essa imagem aqui do lado, né? São plantas diferentes, né? Da mesma espécie, mas com características diferentes. A gente vê aqui nesse primeiro que a planta está verde, né? Ela tem o desenvolvimento das raízes, não tem o caule tão longo, né? Por quê? Porque ela teve o acesso à luz adequado, né? Aqui do lado direito a gente tem uma planta que ela tá longa, né, estilionada, com o caule assim estilionado, e aqui tem essa curva, né? Ela entende, ela percebe que não tá sem luz, né? Então ela imagina que tá no solo, então ela vai assim crescendo, né, subindo, como se estivesse rompendo o solo para alcançar a luz. Então isso fica claro também que ela não tem a coloração verde, né? Então a fisiologia ali a gente percebe na germinação das plantas, né? Tem esse alongamento do caule, a expansão do cotiledônio, né, de folhas, e a síntese de clorofila e desenvolvimento de cloroplasto. Isso a gente encontra ali na primeira planta, né? E a indução da síntese de pigmentos como antocianinas, né? O controle floral, a fotoperiódica, né? Que é o controle do florescimento. Nesse período, a planta passa de utilizar as substâncias de reserva que estavam presentes na semente, no cotiledone, e se torna autotrófica. Então, ela passa a utilizar a luz, tanto pela fotossíntese, quanto para outras questões do desenvolvimento dela mesma, que seria a fotomorfogênese. Exato. Muito obrigado, Vitória. Aqui a gente vê também um outro exemplo, né? Um experimento que foi feito com as mesmas plantas em diferentes qualidades de luz, né? Então, acontece aqui, né? Na planta sem luz, acontece esse alongamento do caule, né? O estiolamento, né? Exagerado do caule para alcançar essa luz, né? E aí a coloração é amarela, né? Tipo, ela tá segurando aquela energia ali. Então, a gente observa bem essa diferença, né? Quer comentar alguma coisa, Vitória, sobre esse experimento? Esse é um experimento bem marcado, assim, quando a gente vai pesquisar sobre fotomorfogênese, porque dá para perceber nitidamente, né, o que a luz e essa transição para ser autotrófica faz com a morfologia da planta, né? Então, é bem interessante verificar esse experimento, assim, a gente consegue visualizar melhor, né? Parece que a da direita, né, ela é maior, mas ela parece frágil, né? Como se ela não tivesse essa consistência assim, né? Parece que ela ainda tá fraquinha, né? Aí, bom, esse fototropismo, né? Ele
pode ser dividido assim em dois, né? Que é o positivo, que a gente vê o crescimento, né, em direção da luz, né? Tem uma curvatura, assim, tem uma curvatura e isso acontece no caule, né? A gente vê que o caule está subindo em direção à luz, né? Ele vai em direção à luz. Se a gente tem uma luz localizada numa diagonal, assim, a gente vai encontrar uma planta que está tendo um crescimento Na induzido direção em da direção. luz. Exato. Uhum. E aí o negativo, né? O negativo é aquele que não tem a luz, né? Que ele não precisa da luz. Então ele vai ocorrer aonde? Nas raízes, né? Então ele vai se aprofundar muito, né? Ele vai ao oposto da luz, ele vai correr contra a luz. E aí a gente Isso tem mesmo. a auxina, que é o hormônio influenciado pela luz, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai promover o alongamento das células, né? Vai fazer esse desenvolvimento acontecer nas plântulas. É isso que permite o alongamento do caule para fazer essa curva, né? Então, ele vai se localizar na região em oposição à luz, então, na região que recebe a sombra, para alongar o caule e fazer com que as folhas se direcionem para a luz, para receber o máximo dessa energia solar. Uma força contrária, né? Ele vai fazer isso, assim. Isso mesmo. Muito legal, né? É fascinante as plântulas. Bom, nosso próximo tópico então é a floração. O que é a floração? É o período em que as flores desabrocham, né? A gente pode relacionar com a primavera, com essa questão do eixo de inclinação da Terra, as estações do ano, isso tudo está vinculado quando a gente pensa em floração. E, na verdade, o que é a floração? Ela é uma estratégia evolutiva que vai utilizar da cor, do aroma e do néctar para atrair polinizadores. Isso vai nos proporcionar a fecundação e, assim, reprodução, perpetuação da espécie, né? Quando a gente pensa em plantas, assim, de ciclo de vida anual ou bianual, que seja, normalmente, após a floração, é onde encerra o ciclo dessa planta e ela entra em senescência, quando a gente está falando ali de plantas de interesse agrícola, né? Esse é um ponto importante, assim, para a gente trazer. E aí, pensando nessa questão evolutiva mesmo, eu disse que a floração é uma estratégia evolutiva. E como assim que é uma estratégia evolutiva? Quando a gente volta lá para verificar a árvore filogenética do reino plantae, que é assim, a trajetória de desenvolvimento das plantas, a gente percebe o quê? Que as plantas superiores seriam ali as gimnospermas e as angiospermas, elas têm sementes, né? Agora, quando a gente vai subindo um pouquinho mais, a gente chega direto nas angiospermas, elas têm o quê? Além das sementes, flores e frutos. E essa é, a maior sacada evolutiva das plantas, porque atualmente a maior parte das plantas existentes justamente são angiospermas, porque isso permite que ocorra a propagação dessa planta e manutenção da vida e da própria espécie. É uma baita garantia, né? Uma baita Isso garantia mesmo. ter as Então, flores ali, assim. agora a gente percebe, isso tudo aconteceu durante milhares de anos evolutivos, né? Então, é uma questão muito complexa. A ciência estuda bastante a floração, mas ainda assim não se desvendou tudo o que envolve esse processo. Bem, quais são os impactos, né? Com tudo que eu comentei sobre a questão evolutiva, basicamente as plantas de maior desempenho atualmente, né? Mas assim, com relação à floricultura, elas servem para ornamentação, são também punks, né? Elas têm um valor, possuem um valor nutricional para alimentação, tem a questão medicinal, são utilizadas para a produção de perfumes, inseticidas, vários produtos. Quando a gente faz o manejo adequado e o momento de plantio adequado de algumas espécies, isso considerando a floração, a gente vai ter uma elevada produtividade. E também, quando a gente volta a pensar nos polinizadores,
um impacto é a produção dos produtos oriundos das abelhas, por exemplo, o mel, que vai vir do néctar das flores. Muito legal. E uma consideração sobre as punks, né? Que são essas flores, né? Comestíveis e tal, que elas têm um grande valor, assim, né? Muito valor agregado. Exato, né? E tem uma facilidade, assim, né? De se produzir, né? Mas ainda não tem uma aceitação grande, assim, no mercado brasileiro, né? Talvez. Mas que vale muito, assim, né? Isso é verdade, né? Bom, daí a gente vai para as partes da planta que envolvem isso, né? Basicamente, da onde surge a flor? Então, vai partir de tecido meristemático, aquele que pode se diferenciar e se desdiferenciar. Então, aonde que vai acontecer isso? Na gema apical e em gemas axilares. Então, no topo da planta ou ainda na axila, como se fosse na lateral da planta. Assim, quando a gente trata dessas plantas superiores, né, elas têm 3 fases de desenvolvimento. Então, eu tenho a fase juvenil, em que ela tá em crescimento, está se adaptando. Tem a fase adulta, em que ela começa a, a receber outros sinais do ambiente. E, finalmente, a fase adulta, que no caso seria a vegetativa, então, que ela permanece crescendo, e a fase adulta reprodutiva, então, quando a planta atingiu o porte necessário para que ela recebesse, então, captasse os sinais para que acontecesse a sua reprodução. E a reprodução dessas plantas, então, vai requerer a flor, né, a floração. A flor é uma amostra que ela está pronta, né? Que ela já está no ápice. Isso, assim. a flor, ela vai ser o quê? Um órgão reprodutivo. Então, como vai acontecer? A gente pode trocar o slide, por favor. Como vai acontecer o surgimento da flor? Basicamente, ele se dá da diferenciação do tecido meristemático apical e axilar em tecido meristemático floral, que vai surgir a partir dali a própria flor. Então, esse processo ele é dividido mais ou menos em 3 fases. Ele se inicia com a indução, que é o momento em que a planta começa a estar apta a receber os sinais para que isso ocorra. Então, vai estar vinculado à questão das estações do ano, vai estar vinculado ali com a luz, com a temperatura. Esses seriam os fatores externos à planta. Mas há também fatores internos, como a presença de alguns hormônios, a questão da nutrição, porque essa planta vai ter que ter um aporte nutricional para designar isso para a produção dessa flor, né? Que vai orientar a sua reprodução. Essa primeira etapa da indução, ela pode acontecer assim que a planta entra no estado de fase adulta reprodutiva, né? Ela vai estar podendo receber esses sinais. Quando a planta recebe esses fatores que vão sinalizar para ela que ela vai ter que entrar na reprodução, ela passa então para a fase de evocação, que é onde vai acontecer devidamente essa alteração do meristema apical, ou axilar, em um meristema que vai oriundar a flor, né? E, por fim, o desenvolvimento floral é onde esse primórdio de flor vai receber lá a sépala, a pétala, os estames e as outras estruturas florais, né? A gente pode passar. Nossa, é incrível, assim. É a planta, né? Meu. Então, aqui a gente tem um meristema, né? Então, a primeira imagem seria o meristema apical. Em seguida, ele recebeu esses sinais externos, né? Esses fatores externos e internos que vão permitir a diferenciação meristemática. E ali a gente começa a perceber uma alteração no tecido, né? Realmente uma alteração morfológica, e por conta dessas situações fisiológicas, e no final a gente tem um primórdio floral. A partir daí, se a gente puder passar o slide, essa última foto
ela vai orientar, vai fazer surgir a flor. Então, se a gente for reparar, logo no início, essas primeiras curvinhas vão fazer surgir o carpelo, que é a parte da flor em que se encontra toda a estrutura feminina. Em seguida, os estames, que é da onde vai vir a estrutura masculina. Em seguida, as pétalas e as sépalas. A partir daí, eles vão se desenvolvendo, né, e formam a flor. Então, a partir do meristema floral, se desenvolve o órgão reprodutivo flor. E aí, por fim, né, a gente vai ter uma flor que vai conter o óvulo, e a gente pode ter essa flor que vai conter tanto a estrutura feminina quanto a masculina, ou separado, né? Mas, enfim, que como surge essa questão da flor? É realmente uma adaptação de proteger o óvulo, mas ainda assim chamar os polígonos, porque sozinha a planta não consegue fazer com que o grande, a estrutura masculina reprodutiva, se aproxime do óvulo. Então, o que eu faço? Protejo o meu óvulo para ele não ser danificado, mas ainda assim atrai os polinizadores para que eles façam essa movimentação, né? E assim, como que eu vou atrair os polinizadores? Cor, aroma, com o néctar, né? Com tudo isso. A gente vai perceber que essa foi uma adaptação que demorou muito tempo e ela também aconteceu de forma bem independente. Então, eu tenho flores específicas para tipos específicos de aves que vão ser os polinizadores, ou por exemplo, o maracujá, a flor do maracujá, quem poliniza é a mamangava. Ela tem um tamanho específico que funciona com essa flor. E isso aconteceu ao longo da evolução e de tentativa e erro, e assim, o que foi perpetuando é o que estava melhor, né? Evolutivamente falando. E essas, assim, são interações muito complexas da natureza, né? A gente, que nem eu comentei, a gente passou a estudar isso porque é uma coisa que interfere muito na agricultura, mas ainda assim, atualmente, não se compreende em total plenitude o que acontece, né? Quais são as substâncias, os fatores e tudo mais, porque é uma coisa tão complexa que eles funcionam em conjunto e podem ser alterados também por N fatores, né? Exato, são tantos detalhes, né? Uma complexidade assim gigante, né? Uhum. Agora a gente vai chegar num ponto que não foi comentado que haveriam fatores externos, né? Mas um dos principais fatores externos, então, é o fotoperiodismo, né? É o período de luz que a planta recebe. Essa, na verdade, é a relação entre os dois tópicos que a gente trouxe hoje, né? A fotoformogênese e a floração, né? Exato. Daí a gente vai ter, assim, plantas que são de dia curto, plantas de dia longo e plantas de dia neutro. Como isso acontece? Por exemplo, um crisântemo, que é uma planta de dia curto, ele vai florir em uma época do ano que é o inverno, porque ele vai receber essas poucas horas de luz e vai conseguir acontecer a sua floração. Por conta do quê? O principal receptor é o fitocromo. Plantas de dia longo, o trigo, eu vou precisar de dias compridos para que essa planta floresça. E planta de dia neutro é uma planta que consegue permear esses dois períodos, né? Bom, a gente percebe que a luz é muito importante para essa questão tanto da morfologia da planta quanto para a floração. Nos estendemos uns minutinhos, o esperado seriam 20 minutos, estamos quase fechando os 25. Agradecemos pela atenção de todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato. Todas as referências estão no último slide. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Então, muito obrigado a todos. Valeu.